Fala galera, correção então do 22º simulado, espero que vocês tenham feito um bom simulado, tenham tido um bom aproveitamento. Mais uma vez, gente, lembrando que eu vou sempre tentar exigir de forma às vezes um pouco mais rigorosa, mas tentando pegar todos os dispositivos, ou a maior quantidade possível, gente, dos dispositivos que eu acho que vão cair na prova, tá? E alertar-lhes sempre daquilo que eu acho que tem maior probabilidade de cair em prova, e algumas questões um pouco mais literalidade, outras questões a mesma literalidade, mas tentando construir uma historinha, que é muitas vezes o que vai cair, o que tem caído nas provas da FCC, mas às vezes mesmo, por exemplo, simulado passado, eu peguei o artigo 18 da Lei Orgânica, que são as vedações federativas, e aí, letra fria do artigo 18, porque se cair o artigo 18, eu quero que você tenha essa questão no seu coração. Tá certo? Então, em alguns momentos eu vou focar mais na literalidade, em outros eu vou partir para essa lógica da FCC, que é partir da literalidade para contar um caso concreto. Então, sempre tentando te preparar da forma mais abrangente possível, tá certo? E às vezes, mais uma vez, gente, não se assustem com, às vezes, puxa, só acertei 8 questões, estou lascado. Mas fazendo, você não vai errar, tá? E aí o importante é você não errar mais. Vamos que vamos, gente. A questão 1, ela vai dizer que, entendendo que os vencimentos de uma categoria estava ruim, um deputado, João, apresenta projeto de lei perante a Assembleia, aumentando os vencimentos da carreira. Era uma carreira de uns quadros, de um órgão da administração direta, pessoal. Qual é a alternativa correta? Já vou para ela. A letra C. Esse projeto apresenta vício de iniciativa, uma vez que a Constituição da República, em norma de reprodução obrigatória pelos Estados, prevê que as leis que disponham sobre criação de cargos na administração direta ou aumento de sua remuneração são de iniciativa privativa do Poder Executivo. O artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal, gente, que traz a maioria das matérias de iniciativa privativa do presidente, aliado ao artigo 165 da Constituição, que fala das leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA, tá? E nesses casos aqui, essas normas são de repetição obrigatória. E aí, na Lei Orgânica do DF, é o artigo 71, parágrafo 1º, que vai trazer, e aí o artigo 71, parágrafo 1º, tem estúpida chance de cair em prova, tá certo? E são as matérias de iniciativa privativa do governador, que são de repetição obrigatória, inclusive a lei orgânica aumenta essas possibilidades, tá? Você poderia questionar a constitucionalidade disso, mas não importa. As matérias que estão no artigo 71, parágrafo 1º, eu entendo que isso é constitucional, não tem maiores problemas, porque discutir constitucionalidade, gente, aí você abre um mundo de possibilidade de refletir se é ou não inconstitucional. Jogue fácil. Se a letra da lei orgânica não foi diretamente declarada inconstitucional pelo TJDFT ou pelo STF em uma ADI, jogue com a letra da letra da lei orgânica, jogue com a letra do regimento. Tá? Agora, se for um caso teratológico, que você sabe que a jurisprudência do Supremo se coloca em outro sentido, tá? Aí você vai pensar assim, como é que está escrita a questão? Porque aí, num caso desse, geralmente, pessoal, tá? É muito difícil o examinador fazer isso, fazer algo diferente disso. O examinador vai dizer assim, olha, segundo a jurisprudência ou segundo o entendimento atual, a norma do regimento, por exemplo, estou dando um exemplo aqui, que fala que os deputados distritais precisam de uma autorização da Câmara Legislativa para que eles sejam processados criminalmente, isso não tem mais eficácia, porque a jurisprudência do Supremo já disse que isso não vale mais. Certo. Aí a própria questão está te carregando pelo braço, dizendo, venha meu filho. Ou então, olha, quando a lei orgânica diz que uma informação a uma CPI, se não for fornecida uma informação a uma CPI, está lá pelo artigo 68, parágrafo 3º e 4º da lei orgânica, se for negada uma informação a uma CPI, isto acarreta um crime de responsabilidade. Quando a lei orgânica diz isso na prática não vai valer, porque a jurisprudência do Supremo diz que Estado, membro e Distrito Federal não podem criar crimes de responsabilidade. Certo. Nestes casos, você pega a jurisprudência do Supremo. Mas se for um caso que você vai discutir, poxa, será que é inconstitucional? E a questão está se referindo à literalidade da lei orgânica, está se referindo à literalidade do regimento,
vá com a literalidade, a não ser que esse dispositivo tenha sido declarado inconstitucional, ele propriamente dito, ou então que você esteja em um caso que a questão falou que a jurisprudência do Supremo está em jogo, ou que o entendimento jurisprudencial atual está em jogo. E aí você vai analisar à luz da jurisprudência. Mas se não, jogue fácil. Letra. Bola encaixa na bola, triângulo encaixa no triângulo, quadrado encaixa no quadrado. Jogo de criança, de alguns meses de idade. É nessa lógica que vocês têm que ir, gente, com base em uma literalidade e uma questão que esteja cobrando literalidade. Ah, mas eu acho que isso é inconstitucional, hein? Se você não está percebendo que a jurisprudência está sendo cobrada, não leve a jurisprudência. A não ser que aquele próprio dispositivo já tenha sido declarado inconstitucional no ADI, ele não vigora mais. Ele não está mais na letra da... Você está me entendendo? Ah, mas no site, no arquivo que eu baixei, está na letra. Não está na letra, gente, não está. Aquilo ali é uma ficção. O ordenamento jurídico é uma ficção. O que foi declarado nulo pelo judiciário em uma ação de eficácia erga omnes, numa ADI, né? Ou numa outra ação de controle abstrato, aquilo foi retirado da lei orgânica, foi retirado do regimento interno, aí você não marca mais correto, ainda que esteja perguntando com base na literalidade. Eu vou repetir isso até setembro, velho, até a data da prova. Porque toda hora alguém me pergunta, e como é que eu lido com as inconstitucionalidades da lei orgânica e do regimento? É um desespero, mas eu tenho falado isso reiteradamente, tá certo? Jogue fácil, para não ficar elocubrando onde não tem que elocubrar. E aqui, realmente, as normas são de repetição obrigatória e o 71, parágrafo 1º da lei orgânica, traz essas matérias como de iniciativa privativa do governador e, nesse caso aqui, da Assembleia do Estado de Sergipe, era também a letra C. Questão 2. De acordo com a disciplina constituída pela Constituição, as finanças públicas, isso não cai para todo mundo, tá? A parte de direito constitucional de finanças públicas cai mais aí para a galera de consultor. Se não cai no seu simulado, você tem a opção, né, a partir de agora, desses últimos simulados, tem a opção, olha, isso não cai no meu edital. E aí você marca essa letra F e aquilo vai ser considerado como correto. Tá? Você não vai ter a perda e não vai ter que estudar para poder acertar essa questão, para não ficar mal no simulado. Mas se isso está, Léo, eu vou fazer prova de técnico e de consultor. Então, compadre, você tem que responder essa letra 2, essa questão 2, tá? Que ela não estava difícil, mas, gente, para mim é um indicativo que, mais uma vez, esses artigos 165 a 169, tá? Na parte de orçamento propriamente dita, mas finanças públicas já começa desde a 163, tá certo? Prestem atenção na literalidade da Constituição. E, basicamente, aqueles princípios que podem cair, tá certo? A partir da doutrina, e que eu falei eles nas videoaulas. Princípio do orçamento bruto, princípio da legalidade orçamentária, princípio da exclusividade, tudo isso a gente falou nas videoaulas. Agora, eu acho que o que vai cair é a literalidade. Tá? Aí o que acontece? Letra A. Sendo de iniciativa do Executivo, o PELOA não pode sofrer emendas pelo Poder Legislativo. Que é isso, gente? Pegue o artigo 166, parágrafos 3º e 4º, você vai ver lá que as emendas, né, devem ser compatíveis da LDO com o PPA, da LOA com a LDO. Todas as leis orçamentárias podem sofrer emenda, gente, pelo amor de Deus. Não tem, o PPA pode sofrer emenda, não tem problema. Vai proibir de emendar um projeto de lei? Que maluquice é essa? Então, a letra A está completamente descabida. Letra B também, não existe essa lei que limite o endividamento do Estado. Na verdade, pela literalidade da Constituição, é PPA, LDO e LOA. Você tem leis que trazem limites de gasto, como a LRF, como todas as leis financeiras, tal, que fazem aí suas observações, mas não é como são 4 as espécies de leis orçamentárias. Na verdade, é PPA, LDO, LOA e lei de créditos adicionais, cujas espécies são, né, a lei de créditos extraordinários, lei ou medida provisória de créditos extraordinários, créditos suplementares e créditos especiais, tá certo? São as espécies das leis de créditos adicionais, né? Além PPA, LDO e LOA, tá? Não tem nas leis orçamentárias essa lei de endividamento do Estado, não está na Constituição. Letra C.
é absolutamente proibida a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, salvo em caso de guerra, etc. Completamente errado, gente. O artigo 167, inciso 4, traz o princípio da não vinculação de impostos. O imposto é um tributo de destinação não vinculada, tá? A gente estudou isso nas nossas videoaulas, e as exceções estão no artigo 167, inciso 4, não são essas que estão colocadas aqui. Guerra, comoção interna, calamidade pública, isso aqui tem mais a ver com, talvez, crédito extraordinário, que é o artigo 167, parágrafo 3º da Constituição. Mas as possibilidades de vinculação de receita de imposto a fundo estão no órgão ou despesa, estão no artigo 167, inciso 4, não tem nada a ver com essa letra C. A letra D é a correta. A realização de investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, precisa estar no PPA, sob pena de o presidente estar cometendo um crime de responsabilidade. Porque o PPA é exatamente para poder trazer a previsão desses investimentos que ultrapassam um exercício financeiro. Então, quando isso não acontece, isso é crime de responsabilidade do presidente. Isso está no artigo 167, parágrafo 1º da Constituição Federal. É a alternativa correta. E a letra E está errada. Sempre que constatar, após a realização de todas as despesas que sobrou dinheiro, ele pode mudar, remanejar recursos de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Não é o que diz o artigo 167, inciso 6 da Constituição Federal. Muito cuidado, gente, tá? Com essa literalidade do artigo 167, muito importante. Tem até um parágrafo 5º hoje em dia, que traz uma exceção a essa regra que a gente acabou de ver, em relação à ciência, tecnologia e inovação. Tá? Veja lá no artigo 167, parágrafo 5º. Mas esse 167, inciso 6, traz o erro da letra E. Questão 3, gente. Também processo legislativo, esse concurso de analista de 2018. Tá? Com o objetivo de recompor os quadros da Polícia Militar, da Papamaic, né, do estado de Sergipe, United States of Sergipe, o governador autorizou a abertura de concurso público para o preenchimento de 200 cargos que se encontravam vagos. Ao elaborar o edital, a Polícia Militar, a despeito da inexistência de lei nesse sentido, incluiu requisito de altura mínima de 1,75 para homens e 1,65 para mulheres. De acordo com a jurisprudência do Supremo, a exigência feita se mostra, é a letra C, gente, ilegítima, tá? Porque esses critérios, gente, tem que ter previsão em lei, não em edital. Tá certo? Você pode pegar a súmula vinculante 44, que em relação ao psicoteste diz que tem que ter previsão em lei, tá certo? Não pode, mero edital, trazer requisito para acesso de cargo público. Requisito de cargo, tá? Como o próprio artigo 37, inciso 1 da Constituição diz, os brasileiros podem acessar os cargos públicos atendidos os requisitos que a lei estabelecer. Tá? Então, lei pode trazer requisito de cargo público, não meramente um edital. É a letra C a correta. Questão 4. Em determinada sessão da Câmara, né, Legislativa, determinado projeto de lei ordinária recebeu 6 votos em abstenção, 5 votos favoráveis, 4 votos contrários. Com base na Lei Complementar 13, assinale a opção correta. Isso aqui era praticamente, gente, não, na verdade, todas as alternativas tinham que ser respondidas à luz do artigo 22 da Lei Complementar 13. Tá certo? E pelo artigo 22, gente, sempre que um projeto de lei recebe uma quantidade de votos em abstenção em um número superior, tá? Léo, mas então 6 mais 5 mais 4 dá 13. Sim, gente, porque faltaram 10 deputados distritais nessa sessão. 14, né? 6 mais 5, 11. Porra, 6 mais 5, 11. Com 4, 15. Sujeito que de raciocínio lógico não passava nem no concurso ali do não sei de onde. Faltaram 15, né? Faltaram 9 deputados distritais. Nessa reunião aqui, foram 6, 5 e 4 a votação. Quando o número de votos em abstenção é maior do que o número de votos favoráveis, diz o artigo 22 que isso vai provocar uma nova votação. O projeto tem que ser reincluído na ordem do dia, tá? Para que haja uma votação de novo. E se esse resultado persistir, a matéria é considerada prejudicada. É exatamente por isso que a letra C é a alternativa correta. Tá? Na Câmara dos Deputados e no Senado Federal é diferente. Essas matérias que têm a maioria simples, quando ocorre alguns votos em abstenção, eles são ignorados.
E você só olha para aprovação e para rejeição, nos quórums de votação de maioria simples. Isso a gente já explicou demais, tá? No nosso curso. Então, nos quórums qualificados, não. Nos quórums qualificados de maioria absoluta, eu tenho que ter aprovação, votos favoráveis de 2/3. Votos favoráveis de maioria absoluta. Senão, matéria rejeitada. Aqui não. Era lei ordinária, eu não estou dizendo algum caso específico que precisaria de quórum qualificado, eu estou pressupondo, e você tem que presumir na prova, se é uma lei ordinária, você vai presumir a aprovação de maioria simples. Porque vocês sabem que na lei orgânica tem casos de lei ordinária que precisa de maioria absoluta. Um exemplo. Lei ordinária que cria ou que extingue região administrativa. Precisa de maioria absoluta. Mas você vai pressupor que é maioria simples. Então, na Câmara dos Deputados e no Senado, você ignora os votos em abstenção, que foram 6. Então, 5-4, a matéria foi aprovada. Mas eu estou falando da Câmara Legislativa, eu estou falando da Lei Complementar 13, que no artigo 22 diz que quando isso acontece, tem que repetir a votação. Se essa votação persistir, uma quantidade de números de votos em abstenção maior do que os votos em aprovação, matéria prejudicada e vai para o arquivo. Tá certo? Então, é a letra C. Cuidado com esse artigo 22. Questão 5. Acerca ainda na Lei Complementar 13, sobre sanção. Vamos marcar a opção errada sobre sanção. Tá bom, gente? Artigos 23, 24, 34 e 35. Tá? Então anote aí, 23, 24, 34 e 35 são os dispositivos que principalmente dispõem sobre sanção e que respondem essa questão aqui, gente. O gabarito é a letra E, porque está tudo certo, gente. Apenas projeto de lei complementar e projeto de lei ordinária estão sujeitos à sanção. Resolução, decreto legislativo e pelo, que são as outras espécies normativas do DF, ou você não está lembrado do holandês das quebradas, porra? Aqui no DF são 5 normas jurídicas, lei ordinária, complementar, emenda à lei orgânica, pô. Então, é só lei complementar e lei ordinária que se submete à sanção. A sanção, uma vez apresentada, é irretratável, assim como o veto, diz a lei complementar, e a doutrina diz isso também. A sanção é ato privativo do governador? Sim, aqui no DF. Eu não estou falando de presidente da República, eu estou falando de lei complementar 13, e a lei complementar 13 diz exatamente isso, a sanção é ato privativo do governador. Aqui no DF é privativo dele. Tá? Ah, mas aí o vice-governador, mas aí se tiver na função de governador. É isso. Tá? Então, letra da lei complementar 13. A sanção não supre vícios de iniciativa, nem de outras etapas a que os projetos de lei complementar ou ordinária estejam sujeitos. É a literalidade também da lei complementar. Sanção não supre vícios de iniciativa ou vícios do processo legislativo. Tá? A jurisprudência do Supremo entende que o presidente da República, o governador, sancionou, isso não tem o condão de eliminar os eventuais nulidades que existam no processo legislativo. A letra D está correta, mas você tem que marcar errada. E qual é o erro da letra E? O prazinho. O prazinho que, em vez de ser 10, está escrito aqui 10 dias, mas tinha que ser 15 dias úteis. Tá? O prazo da sanção e do veto é de 15 dias úteis. Maravilha. A letra E é a errada. Questão 6. Gabriela, deputada distrital, profere da tribuna da Câmara Legislativa discurso contundente contra o governo do Distrito Federal, agride verbalmente diversos secretários de Estado. No momento de maior exaltação, ela chega a proferir palavras de cunho racista e sexista contra os auxiliares diretos do governador do DF. Saiu aqui um direitos, foi mal, auxiliares diretos do governador. O deputado Sérgio, também presente no plenário, se aproxima de você, servidor da Câmara recém-possado. De novo, eu não podia deixar passar a oportunidade. O deputado sabia que você estudou pelo site do professor Léo Van Holt. Então ele foi logo para você porque sabia que você ia dar a resposta correta para ele. E aí, a fim de questionar-lhe se a nobre deputada pode ser responsabilizada a partir de sua fala na tribuna. Com base nessa situação, assinale a opção correta. E a opção correta, gente, é a letra, deixa eu pegar aqui logo, letra D de dado, que vai dizer, segundo o entendimento atual, a deputada não poderá ser responsabilizada penal ou civilmente, mas poderá perder o mandato em processo de cassação por quebra de decoro parlamentar. Desde daquele inquérito que eu pedi para vocês anotarem, o inquérito 1958 do Acre, foi um leading case
relator o ministro Carlos Aires Brito, tá? A jurisprudência do Supremo, gente, é de que dentro da Casa Legislativa, tá, a imunidade material ela é absoluta, e aí você não vai ter que perquirir relação com o mandato. A relação com o mandato é presumida, e aqui está muito claro que havia relação com o mandato, o discurso dele tinha relação com o mandato, tá certo? E aí, mas dentro da casa parlamentar é desnecessário ficar analisando aquele requisito do ratione muneris em razão do mandato, as palavras têm que ter relação com o mandato parlamentar. Dentro da Casa Legislativa, essa relação é presumida, e aí não tem responsabilização civil ou penal para o parlamentar, porém, existe a possibilidade de quebra de decoro parlamentar se o parlamentar extrapola os limites do razoável. E eu coloquei aqui racismo, sexismo, se cair na prova, gente, racismo, sexismo, homofobia, islamofobia, negrofobia, um discurso extremamente atentatório contra os valores do Estado Democrático de Direito, e o examinador não vai te colocar no meio do caminho para, mas o discurso era só um pouco, não, ele vai escancarar que o deputado quebrou o decoro parlamentar. Tá? Então, um caso de um discurso sexista, homofóbico, racista, pode levar para a prova que está quebrando o decoro parlamentar. E é a exceção que a própria jurisprudência do Supremo aceita. Não pode ser responsabilizado civil ou penalmente, mas pode realmente quebrar o decoro parlamentar. Muito bem. E aí a letra D é a correta, né? E as outras estão erradas. Agora, tudo aquilo que a gente estudou de imunidade material, gente, se ligue. E aí, depois que terminar o mandato, o deputado agora pode ser responsabilizado civil e penalmente por tudo que ele falou? Não pode. Então, a imunidade material, ainda que já tenha terminado o mandato, em relação ao que o deputado falou durante o mandato, nunca vai poder sofrer uma responsabilização civil criminal. Tem muito peguinha, tem muito detalhe que a gente trabalhou na videoaula, mas essa foi uma questão que eu fiz um aspecto, né, dentro e fora da Casa Legislativa que eu fiz questão de colocar para vocês. Fora da Casa Legislativa, tem que perquirir, fora do recinto parlamentar, tem que perquirir se há vinculação com o mandato. Se não tiver vinculação, não tem imunidade nenhuma. Se tiver vinculação com o mandato, tem imunidade em qualquer lugar do Brasil. O deputado distrital pode estar no Ceará, pode estar no Rio Grande do Sul, tem imunidade, tá certo? A imunidade do vereador é que é no município onde exerce a vereança. O deputado distrital pode estar em outros estados. Gente, eu posso imaginar aqui 500 mil questões, tá, sobre todos esses aspectos. Então, todos eles que a gente falou na videoaula, você tem que estar muito bem firme, tá certo? Aqui é um detalhe, mas não necessariamente eu vou acertar o aspecto que a gente trabalhou na videoaula, mas lá na videoaula a gente trabalhou de forma mais abrangente. Questão 7. De novo, imunidade, estou no artigo 61 da Lei Orgânica, gente, tá? Assinale a opção errada. E aí foi uma questão que eu não coloquei casinho concreto. Eu quero que você... E aí, você conhece a letra? Você conhece a letra do artigo 61? É a pergunta da questão 7. E aí a letra E é a que está errada. Tá? As imunidades subsistirão durante o estado de sítio, tá? Estado de defesa e intervenção federal, com certeza as imunidades subsistem. E elas subsistem em estado de sítio também, em regra, porém, no caso de estado de sítio, tá, ela pode ser suspensa mediante o voto de 2/3 e não maioria absoluta, tá, como está escrito aqui, por isso a letra E é errada, para atos praticados fora do recinto da casa parlamentar que sejam incompatíveis com o estado de sítio. Mas estado de defesa e intervenção federal não podem ter suspensão da imunidade parlamentar. E todo o resto aqui é letra do artigo 61 que a gente estudou nas nossas videoaulas, que tem muita chance de cair em prova. Vamos lá, questão 8. Em determinada reunião ordinária da mesa, ocorrida em uma quarta-feira, aí já é uma historinha, ó, questão 8, eu já tentei trazer o raciocínio da FCC. Em determinada reunião ordinária da mesa diretora, ocorrida em uma quarta-feira, deliberou-se por apresentar um projeto de resolução, com a criação de 50 cargos de provimento efetivo, cargos efetivos, né, vinculados ao quadro de servidores da Câmara Legislativa, entre técnicos, consultores técnicos
e consultores legislativos, entendendo-se dentro de consultores técnicos, inspetores e procuradores do... Não quero, né, trazer aqui nenhuma discriminação. Tinha cargo de procurador, de inspetor, isso aqui é um exemplo fictício, gente, tá? A decisão foi tomada pela maioria de seus membros titulares, os quais estavam todos presentes, tá? Sendo que os suplentes de secretário tiveram direito à voz, mas não a voto nessa reunião. Com base no caso apresentado e à luz da lei orgânica e do regimento interno, assinale a opção correta. A situação apresentada respeita os ditames da lei orgânica e do regimento, respeita, letra A, artigo 60, inciso 5 da lei orgânica e artigo 39 do regimento. Tá? As reuniões ordinárias da mesa diretora são quinzenais, quarta-feira. Então, tem uma alternativa que falou que não era para ser quarta-feira, é quarta-feira. Tá? A matéria em questão, criação de cargos públicos na CLDF, deveria ser proposta em projeto de lei e não em projeto de resolução. Errado! A gente trabalhou isso demais. No artigo 60, inciso 5. Criar cargos, extinguir cargos na Câmara Legislativa, projeto de resolução. Na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, pode ser resolução. Então, na Câmara Legislativa também pode ser. Agora, dispor sobre a remuneração, fazer com que o técnico ganhe mais, fazer com que o consultor ganhe mais, com que o consultor técnico ganhe mais, aí é projeto de lei. Leia o artigo 60, inciso 5 da lei orgânica, inspirado no artigo 51, inciso 4, e no artigo 52, inciso 13, ambos da Constituição Federal. Explicou muito na videoaula. Tá? A letra D, as decisões da mesa são tomadas por maioria de votos e não pela maioria de seus membros. É maioria de seus membros, gente, é maioria absoluta. Tá? Não basta você ter 5 membros da mesa votando, e aí 3 compareceram. Se 3 compareceram, 3 vão ter que aprovar um item da pauta da mesa diretora. Porque as matérias são deliberadas por maioria absoluta, que eu já falei que é sinônimo de maioria dos membros. Não é maioria de votos presente a maioria absoluta. Não. Porque aí eu posso ter um 2-1 com 3 deputados. Né? Então, 3 deputados, 2-1, 3 deputados presentes, 2 favoráveis e 1 contrário, não aprova um item da pauta da mesa diretora, porque a mesa diretora delibera devendo aprovar pela maioria de seus membros. Tá certo? E aí, a ideia de que é maioria absoluta. Tá? Então, está errada essa letra D. E a letra E, os suplentes deveriam ter votado regularmente, ainda que os membros estivessem presentes na reunião. Não. Os suplentes só votam se os titulares não estão na reunião. Isso está no artigo 39 do regimento e a gente estudou. Acerca do presidente da Câmara Legislativa, à luz do regimento, assinale a opção correta. Então, gente, simulado passado, a gente trabalhou com o artigo 42. Fiz questão de mais um simulado continuar no artigo 42. Tá certo? Então, assinale a opção correta. Qual é a atribuição que corresponde a uma atribuição do presidente? Pode botar aqui na tela. Na tela não, desculpe. Não tem nada para botar na tela não. É porque aqui eu estou acompanhando o simulado, lendo aqui para vocês. Compete ao presidente da Câmara propor a ADI por iniciativa própria ou requerimento de deputado distrital ou de comissão. Não, gente. Isso é uma competência da mesa da Câmara Legislativa. Pegue o artigo 103 da Constituição Federal. Quem é que pode propor a ADI? Mesa da Câmara Legislativa, gente. Não é o presidente da Câmara Legislativa que pode propor um ADI. É a mesa. Tá? Então, isso está no artigo 39, inciso 8, você não vai marcar. Compete ao presidente decidir no prazo de 10 dias úteis sobre requerimentos de informação. Está errado. No artigo 40 do regimento, é a mesa diretora quem decide requerimentos de informação. A gente sabe que o deputado pode pedir um requerimento de informação a ser encaminhado pela mesa diretora. O artigo 50 da Constituição Federal já dá a entender que requerimentos de informação são encaminhados pela mesa. Tá? A Câmara Legislativa é a mesa diretora quem decide o requerimento de informação, se ele está ok, se não tem um mero conselho tal, para o secretário, e manda esse requerimento de informação para o secretário. Então, é a mesa diretora quem delibera, tá certo? E ela autoriza que isso seja encaminhado mediante ofício e tudo mais. Letra
D de dado, não, letra C. O presidente, para tomar parte em qualquer discussão durante as sessões, deixará a presidência, reassumindo-a somente após o encerramento da sessão. Não, gente, reassumindo a presidência quando termina a discussão da matéria. Tá? Isso está no artigo 42, parágrafo 2º, tá, do regimento. Letra D, em caso de empate nas votações ostensivas, o voto proferido pelo presidente servirá como critério de desempate. É o chamado voto de Minerva. Tá? O presidente vota. E se houver um empate, o voto dele vai valer dobrado e vai ser o voto de Minerva, o voto da sabedoria, né, com inspiração na deusa, na mitologia romana, a deusa Minerva, né, que seria a deusa da sabedoria. Então, o voto do presidente, em tese, é o voto da sabedoria. Então, caso de empate em votação ostensiva, vale o voto do presidente. Em caso de votações secretas, a gente repete-se a votação, tá, até ocorrer o desempate. Tá? Por analogia ao artigo 187 do regimento, é o que a gente pode ter. Né? E a letra E, o presidente poderá, exclusivamente no comunicado de lideranças, fazer ao plenário de sua cadeira comunicação de interesse do DF, da Câmara ou da mesa diretora. Errado, porque é a qualquer momento. Não é exclusivamente no comunicado de lideranças. Tá? O artigo 42, parágrafo 4º, vai dizer que é a qualquer momento. Letra E está errada, mas a letra D de dado está realmente certa. E a questão 10, pessoal, assinale a opção que não corresponde a uma atribuição do presidente da Câmara Legislativa. De novo, eu estou insistindo com vocês, gente. Artigo 39 e artigo 42, que trazem as competências da mesa diretora e do presidente da Câmara Legislativa, são importantes para Dedéu, e esse é o último simulado que eu vou bater as atribuições do presidente da Câmara Legislativa. Eu vou acertar daqueles milhares de dispositivos que vão cair na prova? Não sei. Então, eu só quero te alertar que o 42 tem boa chance de cair na prova. Saber todo ele, acho difícil, ninguém vai conseguir. Mas você entender qual é a diferença, requerimentos que peçam para falar sentado, são coisas muito do dia a dia da sessão que vai acontecer no plenário. É o presidente que vai decidir isso. Caçar o tempo de quem estiver falando, caçar o discurso de quem estiver falando de maneira antirregimental, quem estiver proferindo palavras de baixo calão. Aí, isso é muito do presidente, não é da mesa diretora, em uma reunião, quarta-feira, de 15 em 15 dias. Tente entender quais são as matérias da mesa diretora, quais são as matérias do presidente, monocraticamente, para tentar te ajudar nessa tarefa. Agora, qual é a alternativa correta? A letra C, gente. Tá? Tomar parte nas discussões e deliberações da mesa sem direito a voto. Essa é a opção errada, porque o presidente da Câmara Legislativa vota nas reuniões da mesa. E o voto dele, inclusive, é voto de desempate, se por um acaso empatar. Como é que empata? Se tiver faltando um deputado, ou um deputado se abstiver, votar em abstenção, deu 2 favoráveis, 2 contrários. Qual é o que vai ganhar? O voto do presidente. Tá certo? E aí, se o presidente tiver votado em abstenção, aí lascou, não tem solução. Aí tem que repetir a votação. Repetir a votação, porque 2-2 empatou. Né? Não foi aprovado. É possível que o presidente, ainda na votação, né, possa ter um outro voto, mas se não, se for o caso, a matéria vai ser considerada rejeitada, talvez. Né? Nunca vi isso acontecer. Mas a ideia é a de que o presidente desempata, então ele vota. Então a letra C é a errada, e as demais correspondem ao artigo 42. A letra A é o 42, inciso 2B, né, a linha B. A letra B é o 42, inciso 3A. A letra D é o 42, 1C. E a letra E é o 42, parágrafo 1º, inciso 6. Sendo que a letra C está errada, com base no artigo 42, inciso 4, a linha B. A linha B de bola. Nessa sopinha de letras, vocês estão percebendo quão grande é esse artigo 42. Mas, de qualquer modo, eu quero dizer para vocês que muito cuidado, gente, para que vocês entendam que esse artigo 42, né, e o 39, eu tenho alertado bastante. O 40 também, tá, porque é requerimento de informação.
tem lá a sua importância, tá certo? São dispositivos diferenciados em relação a outros que talvez não tenham tanta probabilidade de cair em prova, tá certo? Vão ser poucas questões de regimento na prova, né? São poucas questões, sei lá, concurso de técnico, 60 questões para muita coisa, talvez tenham 2 questões de regimento, 3 questões de regimento. E quais vão ser as questões? Será que o 39 e o 42 é tão importante assim para técnico? Não sei, acho que talvez não. Mas são dispositivos que nenhum cargo pode desprezar. Vocês não podem nunca desprezar o 39, o 42 e eu diria também o 40, requerimento de informação. Tá bom, gente? Com isso, espero que vocês tenham feito um bom simulado. Até o nosso próximo simulado, que a gente vai continuar. Não sei se vocês estão percebendo, eu estou pegando o regimento e a lei orgânica e tentando mais ou menos ir de baixo para cima. Tá? De hoje até, pelo meus cálculos, serão 35 simulados. Estamos no de número 22. A ideia é eu ir subindo nos artigos, tá? Até chegar em artigos maiores da lei orgânica do Distrito Federal. Tá certo? Um abraço para todos vocês e até o próximo simulado. Tchau.